Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Mercado de Licitação Especial. Especial por quê? De domingo agora e super especial com a presença do nosso correspondente internacional direto do governo americano, Renato Gomes. Olha ele aí! Bacana, Renato, tê-los conosco novamente aqui no Brasil, trazendo as últimas novidades do setor de licitação. E eu sei que hoje tem novidade, eu sei que de hoje, todo domingo tem novidade. Agora é de domingo, agora é o domingão do Renatão. Oi! Aí, opa! Não, isso é Silvio, hein? É Silvio. Ah, é verdade. Valeu. Com o Faustão é ô louco, bicho! Aí, é isso aí. Fala, Deus. Muito prazer estar aqui contigo, trocando essa ideia, trazendo informação. Hoje a gente vai ter uma conversa interessante sobre pequenas empresas e as licitações aqui nos Estados Unidos, né? Como que será que o governo facilita ou é intencional sobre licitações para pequenas empresas. Então, um bate-papo bem interessante. A gente vai falar sobre as metas do governo, vamos falar sobre dar dicas, né, para as empresas poderem ter esse relacionamento aí com as agências do governo, que são os ministérios, para poder ativar essas vendas aí. Então, vai ser um papo legal. Bacana, Bom, vamos que vai. então vamos lá. Funciona assim, né? Todo ano, assim como no Brasil, né? O Brasil ele emite aquela lei orçamentária e o presidente faz esse pedido vai ao Congresso, o Congresso aprova, e aí aquele valor do orçamento do governo, ele é então aprovado. Aqui nos Estados Unidos não é diferente. A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é quando que essa lei ela é aprovada, né? O ano fiscal, ou seja, o tempo que esse dinheiro é aprovado, no Brasil, ele é junto com o calendário. Então, ele vai de janeiro a dezembro. O governo ele pode usar aquele dinheiro de janeiro a dezembro. E claro que existem, digamos assim, cores de dinheiro que podem ser utilizadas em 2 anos, 3 anos, 5 anos e assim subsequentemente. Mas, de regra, o governo tem 12 meses ali para usar o dinheiro. No Brasil, vai de janeiro a dezembro. Nos Estados Unidos vai de outubro de um ano até setembro do outro ano. Então, ao invés de ser junto com o calendário, ele vai de outubro a setembro do ano seguinte. Então, a gente consegue tirar nosso recesso de Natal aqui, Adel, né? Os agentes do governo conseguem tirar seus recessos de Natal, o pessoal que trabalha com licitação. No Brasil, isso é um pouco mais difícil, porque o pessoal está no fim do ano ali fazendo os últimos empenhos, né? Aqui nos Estados Unidos isso acontece em setembro, para o novo orçamento entrar em vigor em outubro. Mas o que que isso tem a ver com as pequenas empresas? Bom, tem tudo a ver, porque o governo, quando ele faz o seu planejamento, ele vai determinar ali quanto de dinheiro que é necessário para cada um dos seus ministérios, né? Essa é uma tarefa do presidente, do Poder Executivo, e ele cria o orçamento, submete para o Congresso revista, faz alterações, aprova. E aqui nos Estados Unidos agora está passando por essa fase, né? Então está tendo uma grande discussão, a parte política está sendo efetivada, o presidente quer diminuir o orçamento, o Congresso tem alguns programas que ele quer continuar, então fica essa negociação ali entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, até que eles possam, então, assinar esse documento que se transforma em uma lei orçamentária. Durante as licitações, o governo precisa seguir essa lei orçamentária. Então, os agentes de licitação, que são pessoas que estão ali escrevendo os editais, eles participam desse processo do ponto de vista que eles não podem exceder os valores que foram determinados por lei, porque senão eles praticam crime contra a lei orçamentária. Então, beleza. Para as pequenas empresas, onde é que as pequenas empresas entram, né? O governo ele tem um grande esforço para poder fomentar essas pequenas empresas, tanto para que elas possam crescer, como para que elas possam se sustentar. Então, todos os anos, além de aprovar a lei orçamentária, o governo determina quais serão as metas para pequenas empresas. Então, todas as agências recebem uma meta. Tem uma meta geral, que é a meta que o governo federal como um todo tem que cumprir, e dentro dessa meta geral ele vai gerando meta para cada um dos ministérios. Então a regra geral para esse ano é de que 23% do orçamento do governo que é destinado a licitações e contratos tem que ser destinado a pequenas empresas. Ó, 23% é quase um quarto do orçamento, né? Então um orçamento de trilhões, e um quarto disso ele tem que ser obrigatoriamente destinado a pequenas empresas. Como que o governo efetivamente, na prática, faz isso, né? Bom, à medida que a gente vai fazendo licitações, uma das etapas da licitação é fazer uma pesquisa de mercado. A gente já conversou sobre isso anteriormente, né? Isso tudo está escrito lá no Federal Acquisition Claro. Regulation, que é o FAR, né? Ele é a regulamentação de licitações aqui nos Estados Unidos, é a lei de licitações nos Estados Unidos. Lá no capítulo 10 dessa lei, ele vai falar sobre a parte de pesquisa de mercado. Então, ele vai dizer como que precisa ser feito, qual é a complexidade dessa pesquisa de mercado e tudo mais.
E uma das etapas da pesquisa de mercado, que é bem importante, são duas, na verdade. A primeira é saber se existem produtos comerciais, produtos ou serviços comerciais que possam resolver aquela licitação, né? Então, quando o governo vai fazer uma licitação, vamos supor, de serviço de jardinagem, ele quer saber se aquele serviço de jardinagem é oferecido para outras empresas, para outros clientes, a não ser para o governo. E aí, ele determina que um serviço de jardinagem ele é um serviço comercial. Ele está sendo vendido ao mercado de uma forma ampla. O governo não está pedindo um item que é feito exclusivamente para o governo, mesmo que seja dentro de uma base militar, mesmo que seja dentro de uma operação totalmente especial, aquele serviço ainda é um serviço comercial porque ele é praticado para diversos clientes de forma natural, de forma normal. Então, um serviço comercial. A segunda etapa da pesquisa de mercado é saber se existem pequenas empresas que podem fornecer aquele produto ou serviço. Então, essa é uma etapa da pesquisa de mercado antes do governo emitir edital e tudo mais. Isso aí é só parte interna, né, da licitação. Nesse momento é um momento determinante, porque as agências, elas têm uma agência de pequenas empresas chamada SBA, né, que é o Small Business Administration, ou Administração de Pequenas Empresas. É um ministério, né, que além de ter um ministério complexo com suas próprias divisões, prédios e tudo mais, ele tem agentes delas que trabalham para cada uma das agências, cada um dos seus departamentos. Então, quando eu vou fazer uma licitação, eu preciso fazer minha pesquisa de mercado, fazer minha determinação de que aquele produto é comercial ou não. Existem empresas de pequeno mercado, de pequeno porte, né? Pequenas empresas que podem vender aquele produto ou serviço, e quando essa documentação está pronta, eu preciso mandar ela para esse Ministério de Pequenas Empresas para que eles possam concordar com a minha pesquisa e dizer, não, realmente a sua pesquisa faz sentido, a gente concorda com o resultado dela. Seja para dizer que aquela licitação vai ser feita para pequenas empresas, ou seja para dizer que não é possível fazer para pequenas empresas, não existem pequenas empresas que possam cumprir aquela meta do edital, e aí a gente vai partir para um outro ponto que é a subcontratação. Mas vamos primeiro falar hoje sobre essas pequenas empresas, né? Então, 23% do orçamento é destinado a pequenas empresas. O governo ganha crédito nessa porcentagem de duas formas: fazendo licitações que são diretamente feitas para pequenas empresas, onde somente pequenas empresas podem participar, ou então fazendo licitação para grandes empresas, determinando que precisa ter um plano de subcontratação dentro daquele contrato. Então, vamos falar primeiro do primeiro ponto, que são licitações feitas apenas para pequenas empresas. A lei de licitações hoje, ela fala o seguinte: qualquer licitação até US$ 250.000, que é o tipo de licitação simplificada, US$ 250.000, ela obrigatoriamente tem que ser feita para pequenas empresas. Grandes empresas não podem participar, a não ser que durante a pesquisa de mercado seja determinado que não existem pequenas empresas que podem participar daquele edital, que podem suprir aquela necessidade. Ah, Renato, mas então o agente de licitação ele tem poder discricionário? Não. A pesquisa de mercado ela é feita de forma pública. Então, a gente coloca no sistema de licitações, a gente tem uma intenção de fazer uma licitação para um tipo determinado de produto ou serviço. Lá no site do TioSam, que é o SAM-Degov, os agentes vão lá e publicam, né, aquele aviso dizendo, olha, eu tenho uma intenção aqui de fazer uma licitação de jardinagem no local tal, com área tal, e essas são as informações mínimas que a gente pode dizer agora nessa fase de pesquisa de mercado. Aí a gente está buscando pequenas empresas. As pequenas empresas começam a responder aqui, dizendo, olha, eu tenho a capacidade de cumprir com esse edital, eu tenho essa capacidade aqui, a minha empresa é assim, de forma bem simples, pesquisa de mercado mesmo, como se eu estivesse indo nas lojas e perguntando. E aí, com base naquela pesquisa de mercado, eu consigo determinar se existem ou não pequenas empresas. Normalmente, em licitações até 250 mil, a gente consegue determinar que existem pequenas empresas. As empresas respondem a isso. E aí vai a primeira dica da nossa conversa para as pequenas empresas que estão interessadas em participar desse tipo de licitação. A gente entende que as pequenas empresas têm um orçamento limitado. Elas têm ali uma capacidade de operação que nem sempre é a mesma coisa, e logicamente não é a mesma coisa de uma empresa grande. Então, as empresas, quando elas respondem à pesquisa de mercado, algumas vezes elas fazem uma coisa que é isso aqui: elas criam um panfleto da sua empresa, elas digitalizam esse panfleto que fala tudo que a empresa faz e responde com aquele panfleto para a empresa, para o governo. E aí o governo recebe um monte de panfleto e não consegue medir. Tipo, pô, será que essa empresa dá conta ou não dá conta? Né? Não foi respondido especificamente do que eu estou perguntando. Que às vezes, lá, vamos dar um exemplo de uma empresa de jardinagem. Olha, para você trabalhar aqui dentro dessa base militar, todas as pessoas que estão participando dessa licitação, todas as pessoas que vão acessar o prédio, elas têm que ter o status de imigração dessa forma aqui. Elas têm que passar por um tipo de investigação e tudo mais. E aí as empresas acabam mandando um panfleto que não tem uma informação específica. Então, hoje, com o advento da inteligência artificial,
A minha sugestão é que as empresas elas tenham esse panfleto, digamos assim, virtual, mas que elas também possam especificamente responder o que está sendo perguntado nesse pedido, né, de forma específica. Não, ó, todos os meus funcionários fazem um processo de cada consta criminal antes, então tá todo mundo pode acessar a base, entendeu? Então, com a inteligência artificial, você pode fazer especificamente para cada uma daquelas licitações sem aumentar o custo dessa empresa que é pequena. Então, assim, essa é a dica para as empresas delas responderem. Assim, quando a gente vai aplicar para um trabalho, a gente não pega o nosso currículo, né, e manda o mesmo currículo para todo mundo. A gente vai ali, tem um parágrafo no início e falando das nossas intenções, é meio que customizado para determinadas posições. Para um tipo de posição, você precisa colocar todas as suas certificações. Para outro tipo de posição, você está aplicando para um trabalho, por exemplo, você omite algumas coisas que são desnecessárias para o currículo ficar menor. Então, a mesma coisa quando vai responder essas licitações. A gente vê muitas empresas não podendo ser qualificadas ali naquela fase de pesquisa de mercado, porque é uma informação tão genérica que o governo não tem como saber se aquilo lá é possível ou não é possível. Então, a dica é responder diretamente a cada pedido, e aí você desenvolve um relacionamento com os agentes vão conhecendo a empresa e tudo mais, vai facilitando. Até por quê? Por lei, US$ 250 mil tem que ser feito para pequenas empresas. E aí o processo é simplificado. As empresas, quando a licitação ela é emitida, ela vai ser bem clara dizendo, olha, nessa licitação apenas pequenas empresas podem participar. Mesmo que uma grande empresa, né, uma empresa que é considerada de grande porte, responda, o governo não considera aquela proposta. Apenas as pequenas empresas podem participar, a competição é feita somente com as pequenas empresas, e aí, no final, a homologação e adjudicação, né, o contrato, o resultado da licitação vai ser dado para uma pequena empresa. Então, assim, é dessa forma que o governo consegue fomentar essa indústria, visto que quase um quarto do orçamento é destinado a pequenas empresas. Então, é um grande mercado para pequenas empresas poderem participar. E eu estou falando de jardinagem, mas esses são todos os ramos. Ramo de defesa, ramo de saúde, ramo de construção, todos os tipos de produtos e serviços de todas as áreas da indústria, qualquer serviço que o governo for comprar até US$ 250 mil, ele vai ter que destinar isso aí para pequenas empresas. Então, é um grande mercado, é uma grande possibilidade, tem bastante dinheiro envolvido nisso aí, né, Adas? Então, esse é nosso bate-papo de hoje sobre as pequenas empresas. Tô aproveitando o ensejo, teve uma pergunta de um dos nossos ouvintes sobre a Apex. Fala rapidinho aí a relação entre a Apex, Brasil e Estados Unidos, para que você responda. Ele é o Vive a cores aí. Um abraço para ele aí. Ah, beleza. Bom, a Apex, a gente tem que ver qual Apex que ele está falando. Tem uma Apex no Brasil, que ela é feita para investimentos, indústria brasileira, né, para que essas empresas possam expandir o seu mercado nos Estados Unidos. Mas tem uma Apex aqui nos Estados Unidos também, que é do governo americano, onde ele usa para poder facilitar que essas pequenas empresas possam acessar esse mercado. Ele dá treinamento, tá? Ele ensina como as empresas podem fazer para poder vender produtos e serviços, como é que escreve uma proposta, quais as qualificações que precisam ser feitas, qual que é a qualificação financeira que a empresa precisa ter. E isso é um braço desse Ministério de Pequenas Empresas, onde as empresas, um grande network de suporte que é dado. Então, quando a empresa entra no SAM-da-Gov, cada uma das licitações aparece no início ali. Você precisa de ajuda da Apex, aí a empresa clica e vai ter todo o acesso ali a essa indústria. Esses são treinamentos semanais e tudo mais. É uma excelente forma. Já em relação à Apex no Brasil, não tenho muito conhecimento, mas do que eu tenho de conhecimento sobre a Apex do Brasil, uma possibilidade de empresas, né, fazerem uma parceria ali para poder ter investimento, tanto alcançar investimento como poder fazer ali os relacionamentos para poder vender os produtos brasileiros fora do país, mas não necessariamente com os governos, né, da parte comercial mesmo. Renato, para finalizar, então, só uma curiosidade minha. Então, o governo americano ele pode alinhar um edital aí, também atendendo uma grande empresa e uma pequena empresa. Dentro do mesmo edital, ele pode suprir essas duas linhas de empresas, não só o edital destinado a pequenas empresas, grandes empresas também. Fazer essa junção que acontece aqui, a gente pega uns lotes aqui no Brasil, que o cara ele joga o edital e fala, olha, esse edital vai ter a participação de 20 e poucos por cento de pequena empresa dentro desse edital. Então, tem alguns itens que as pequenas empresas podem participar e outros elas não podem participar. Essa junção vocês fazem aí também de alinhamentos, também, Sim, relator? isso. Quando a licitação é feita por lotes, ela vai ter reservas, né? Um lote é específico para pequenas empresas, outro lote é aberto. Ele fala Ah, que tá. é uma licitação aberta e livre. A outra forma também é que licitações acima de US$ 750 mil, né? Passou daquele limite de 250, elas não são somente para pequenas empresas, mas se não houverem pequenas empresas que possam fazer aquilo, as grandes empresas podem participar, mas elas precisam apresentar um plano de subcontratação com as mesmas metas para dizer quanto daquela licitação total
vai ser subcontratada para pequenas empresas. As pequenas empresas entram junto com as grandes empresas para prestar produtos e serviços. Bacana. Outra coisa importante, Renato, nosso programa está acabando. Chegamos no final, Renatão. Pô, passou rápido Estamos hoje, chegando. Renato? Passou rápido? Rapidaço, né? Foi Renato, rápido. bacana. Renato, eu quero desejar a você aí uma feliz semana para você e para todos os americanos. Mandar aquela minha beijoca rapidinho e também dar um toque aqui para a galera que está nos seguindo, para tocar o sininho, dar aquele like, assinar o canal, entendeu? Que a YouTube vê que o conteúdo tem a ver aí e manda para mais e mais pessoas, que nem eu comentei no último programa aí, o programa está sendo visto em outros países também agora também. E esse pioneirismo, a gente agradece muito você, Renato, certo? Essa abertura que você está dando hoje aqui para todos os brasileiros, trazendo as notícias quentinhas aí do setor de licitação aí dentro do governo americano. Vocês agora dentro da nova lei, vocês estão começando com uma lei nova aí, nós tivemos em 2021. Então eu acredito que agora em diante é só novidade, né, Renato? Só novidade. Novidade. Então, tá bom. Renato, deixo você para suas considerações finais hoje, fazer um fechamento, se tiver alguma coisa que você quer dar um toque para a galera aí também. Vamos lá. Valeu, Décio. Então, assim, eu admiro bastante esse esforço do governo aqui de fomentar essa indústria, né? E ele protege bastante a questão de propriedade intelectual também, né? Então, ele vem licitações de grandíssimo porte, né? Com milhões e milhões de dólares, as grandes empresas tendo que trazer as pequenas empresas, e normalmente essas pequenas empresas vêm com inovação, com tecnologia. A gente viu bastante isso com questão de reconhecimento facial, né? Tecnologias novas que estão vindo na parte de saúde também, novas tecnologias de identificação de moléculas e tudo mais. Então, isso facilita essas empresas saindo das universidades, criando ali novos produtos e serviços, protegendo a sua propriedade intelectual, né, aquilo que foi descoberto, e não tendo que vender aquilo para uma grande empresa para poder participar de uma grande licitação governamental. Então, isso é muito legal, É, é, você ad- até é comentou. admirável aqui. Você até comentou as startups, né? As startups têm um Isso. espaço muito grande dentro do governo, entendeu? Não é porque o cara é pequeno que ele não vai poder cair para dentro e já começar a participar. Então, eu achei isso que, inclusive, você falou num dos programas, né? Aí, entramos no assunto de novo. Você falou até num dos programas, essas startups, que nem o caso daquele nosso amigo que anda vendendo foguetes para o mundo inteiro, qualquer que você Isso comentou, aí, que, é isso aí. que ele A começou, né? SpaceX começou assim, como uma pequena empresa. Entendeu? Então é isso aí. Renatão, ó, agradeço imensamente aí, um abração de novo para todos vocês aí, e aguardo você no próximo domingo especial aí, aqui entre o Brasil e Estados Unidos, falando de licitação. Falou, Renatão, até mais, tchau, tchau. Falou, vamos que vamos, tchau, tchau, até mais.